Então, bom dia para todos. Aqui falando Robert Jansen, estando atualmente presidente da CESP Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer poder estar junto com o meu parceiro Michel Castro, da Neura Partner, que tem atuado juntamente com as nossas iniciativas, trazendo toda a competência que ele tem dentro do contexto de inteligência artificial e como é que a gente transforma isso numa experiência positiva para os nossos usuários, clientes. E é por isso que nós o convidamos para participar do Acesso por Talks, para poder compartilhar com todos vocês o que são essas competências que traduzem aí em ações, em iniciativas, em atividades que nos permitem oferecer uma experiência de maior valor para os nossos usuários, para os nossos clientes. A CESP tem esse objetivo de estar sempre propagando o que é excelência, o que é a melhor prática, para que possam todos estar atuando da melhor forma possível dentro do seu contexto. E deixar o Michel, ele tem uma carreira brilhante, né? É um cara que está na pista já de tecnologia há muito tempo, né? E eu tenho certeza que ele vai trazer hoje uma visão que nós vai sacudir a árvore de todo mundo para poder estar entendendo como é que a inteligência artificial faz parte do nosso cotidiano. Michel, bem-vindo. Muito obrigado, Robert. Muito obrigado aí ao pessoal da CESP, né, por essa oportunidade. Acho que estão nos assistindo hoje. Obrigado por dedicar um tempo aqui para a gente. Vocês fazem parte de tudo isso. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Michel, eu trabalho com tecnologia já há muitos anos, eu diria que pelo menos há uns 15 anos aí. Tenho trabalhado muito nessa frente de inovação, essa frente de inteligência artificial, e isso para mim é algo que me move, é algo que realmente me motiva, né? Então, atualmente eu sou o CEO da Neura Partner, também trabalho como consultor sênior na Accenture Brasil, e tudo isso para mim é uma complementação de tudo aquilo que de fato é a minha paixão, né? Que é de fato transformar tecnologia em artefatos que ajudem pessoas a alcançar objetivos. Então, isso para mim é algo que me move, que me motiva muito. E nesse talk não vai ser diferente, né? A gente vai falar muito sobre tecnologia, muito sobre pessoas, muito sobre comportamento e principalmente inteligência artificial. Então, eu vou começar fazendo uma provocação, né? Muita gente não sabe o que é inteligência artificial, nem como surgiu essas coisas, nem como nós chegamos nos pontos que nós estamos hoje dentro do processo, né? O que muda de fato com a inteligência artificial? O que é verdade? O que é mentira? Assim, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, muita informação, muita desinformação também. Isso meio que vai assustando a galera. Algumas pessoas dizem que não vai ter mais emprego, não vai ter mais isso, mais aquilo. Então, a provocação desse debate aqui não é só falar sobre tecnologia em si, mas a gente também falar sobre o nosso futuro, né? Baseado em humanidade / tecnologia / desenvolvimento, seja lá o que for, entendendo como que isso potencializa a gente, como que isso melhora, e naturalmente os riscos que isso traz, sejam eles positivos ou negativos. Então vai ser uma conversa muito franca, muito aberta, e a minha intenção aqui é trazer toda essa bagagem, né, de atender desde pequenos players até grandes players, né, atender todo mundo ali no processo. Vale a pena a gente falar um pouco também sobre a própria Neura Partner, né, e por que ela nasceu e por que nós estamos aqui agora, né? Eu venho trabalhando há muitos anos em Big Techs, né, em empresas grandes, já passei por grandes nomes aí, e sempre que a gente faz alguma coisa para essas grandes empresas, né, a gente potencializa muito o ganho delas dentro daquilo que está sendo proposto por conta das automações, redução de capital perdido, redução de risco, redução de N outros fatores que são envolvidos ali durante uma solução. O grande ponto aí é que eu via muita tecnologia sendo dedicada a esses grandes players, porque eles podem pagar por isso. E os pequenos players vão ficando para trás e vão sucumbindo dentro do processo e vão ficando cada vez menores, e os grandes players cada vez maiores, né? Então, quando a gente começou a criar a Neura Partner, né, a gente veio com um viés muito forte de, fato, democratizar essa tecnologia. Só que a gente precisa ter em mente de que não são todas as pessoas que têm recursos de tecnologia, né, de TI, infraestrutura para manter tudo no ar. Nem todo mundo tem recursos de capital intelectual também para poder fazer aquilo, executar, trabalhar com inteligência artificial.
tudo isso foi levado em consideração dentro do processo da criação da própria Neuropartner, a fim de que essas pessoas possam, de fato, usufruir dessa tecnologia dentro de um processo onde isso fique um pouco mais brando, essa curva de aprendizado, e a proposta de valor, de fato, seja entregue. Então, o que a gente vai trazer aqui não é bem um chat GPT, não é bem um Llama da vida, sabe? A gente ouve falar muito desse negócio de DAO, e a gente vai um pouco conversar sobre isso, porque eu sei que nem todo mundo que está dentro dessa live conhece isso, né? Então, dentro do processo, o que a gente precisa entender agora é a tecnologia de inteligência artificial, ela não é mais somente das grandes empresas. As pequenas empresas também podem usufruir desse processo. Startups, pequenos negócios, né? Eu diria até micronegócios em alguns cenários. E o mercado em si tem criado dezenas de ferramentas que auxiliam no processo de criação colaborativa com inteligência artificial. Então, vou te dar um bom exemplo disso. Tem uma ferramenta chamada Canva, por exemplo. O Canva ele te ajuda ali com imagens e tal. Você consegue criar alguns vídeos. Inclusive, a apresentação que eu vou mostrar para vocês aqui foi produzida por lá. Então, essa ferramenta ela tem um monte de coisas de inteligência artificial para retirar fundo de foto, para fazer tratamento, para adicionar ou remover alguma coisa. E você só precisa digitar um texto e na outra ponta sai alguma coisa. Então, esse é um bom exemplo, né, de uma ferramenta que já é utilizada de maneira bastante abrangente por um público que não necessariamente é um público de empresas gigantescas, né? E que já fazem uso da inteligência artificial. E isso tem beneficiado muito essa sociedade em si, né, de maneira geral. Um outro bom exemplo disso é o próprio Instagram, né? A gente tem ali dezenas de filtros dentro do processo, onde você consegue deixar, às vezes, uma pele mais bonita, ou colocar algum filtro, um rosto diferente, né? Alguma animação um pouco diferente. Isso também é inteligência artificial, tem muita tecnologia envolvida ali. Isso é amplamente utilizado também pelo público de maneira geral. Então, a inteligência artificial hoje já faz parte da nossa vida, já faz parte da nossa história. Muita gente não entende isso porque, como ela está sendo utilizada de maneira transparente, ela acha que é só uma ferramenta, mas não, tem um cérebro pensante ali atrás para que, de fato, as coisas se encaixem onde tem que encaixar e que seja entregue da forma que deve ser entregue, né? Vamos fazer desse jeito. E tudo isso muda a forma como nós interagimos com as máquinas e como nós fazemos as coisas. Eu acho que esse é o ponto mais importante aqui. A gente hoje entra em um McDonald's, né? E a gente tem lá um totem. A gente dificilmente vai lá conversar com o atendente, vai lá falar com o caixa. E normalmente se resolve tudo através daquela tela, né? Ali a gente vai resolvendo tudo. Isso aí é a transformação digital que ela vem com muita força, né? E isso vai mudando o nosso hábito, não só como consumidor, mas também como empresários, né? Também como empreendedores. Então, dentro do processo, né? Eu, particularmente, não vou no banco há uns bons anos, né? Por quê? Porque eu resolvo tudo pelo aplicativo. Então, dentro desse processo, o meu comportamento, tanto como consumidor, tanto como empreendedor, ele mudou, né? No passar do tempo, né? No decorrer dos anos. E a inteligência artificial está trazendo uma nova mudança para dentro desse processo, não mais de uma forma somente passiva, né, onde eu tenho que chegar lá, entrar, tentar resolver uma coisa ou outra, mas agora de uma maneira muito mais ativa no processo. Então, dentro do que se pode entregar por inteligência artificial, você pode ter insights, você pode ter classificações, você pode ter um monte de coisa, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. O grande lance aqui é o que muda de fato a nível de sociedade, o que muda de fato a nível de empreendimento, a nível de negócio, de maneira geral, tá bom? Vamos pensar no seguinte, eu tenho dois modelos de inteligência artificial hoje. Eu tenho um modelo que é um modelo mais tradicional, eu tenho um modelo que eles chamam de inteligência artificial generativa, tá bom? Pensando no modelo mais tradicional, eu precisava de uma série de artefatos para conseguir utilizar um grande número de dados, eu precisava de times de tecnologia para manter aquilo, para treinar aquela rede, para fazer aquele troço funcionar. E aquilo funciona muito bem. Onde que esses caras são usados, por exemplo? Você entra lá na Amazon, você entra lá no Mercado Livre, e você tem ali, ó, quem comprou isso também comprou aquilo.
nós recomendamos que você também leve isso. Você tem uma série de cruzamento de informações ali dentro que beneficiam a experiência do usuário no momento de compra, por exemplo. Esse é um ótimo exemplo que a gente pode dar de uma inteligência artificial de um modelo mais tradicional. Só que isso não é acessível para todo mundo, isso não é barato, isso não é fácil de manter. Só que agora a gente tem um novo modelo de inteligência que a gente chama de inteligência artificial generativa. Então, essa inteligência artificial generativa, ela tem a capacidade não só de classificar como o seu modelo predecessor, mas também a capacidade de criar coisas novas. Então, o modelo antigo, você entrava com dados e saía do outro lado com algum tipo de classificação ou orientação, uma coisa um pouco mais branda. Nesse modelo novo, você entra com ideias e sai com resultados no final. Então, você não precisa nem ter algo muito sólido na sua cabeça. Com base em uma conversa com essa inteligência artificial, ela de fato vai te ajudando a modelar alguma coisa e no final das contas você consegue sair com um resultado bastante preciso, tá? Isso tem sido amplamente utilizado hoje por diversos empreendedores no mundo inteiro. Então, a gente tem hoje players, por exemplo, como a OpenAI, que já disponibiliza isso de graça para você usar lá como ChatGPT, por exemplo. Quando a gente fala de Google, por exemplo, você já tem o Gemini. Você está falando ali do Meta, você tem o Llama 2. Então, todos esses modelos são modelos de inteligência artificial generativa que são previamente treinados por essas Big Techs para que nós, meros mortais, vamos falar dessa forma, né, possamos utilizar aquilo sem um grande conhecimento, sem uma grande experiência. E o resultado final disso é uma transformação social muito grande. Agora vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que lá no ribeirinho da Amazônia eu tenho suas diversas tribos, suas diversas cidades onde tem uma escassez médica, por exemplo, uma escassez de professor. Se eu treino uma rede neural generativa dessa, para que ela seja, para que ela tenha um comportamento, né, para tentar assimilar um professor, por exemplo, de Harvard, um professor de Stanford, do MIT, não importa, né? Então, estou pegando alguém ali de muito high level e que talvez essas pessoas nunca tenham acesso a esse cara na realidade, seja porque é caro, seja porque é distante, seja pela barreira de língua, não importa. Então, quando eu pego essa inteligência artificial e começo a treinar com os recursos oferecidos por essa pessoa, a fim de simular o que essa pessoa faria, então eu tenho uma propagação desse conhecimento através de um professor digital, por exemplo. Então, esse professor, ele consegue alcançar pessoas que talvez o professor físico nunca alcançasse na vida. Isso vale para ele em outras coisas, não só para educação, mas para a própria medicina, né? Com relação a atendimentos médicos, com relação à orientação, com relação à própria advocacia, a direitos legais. Então, quando a gente fala de rede neural generativa, a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente traz um novo conceito que é muito abrangente, que é muito bacana. Então, esse conceito, ele não só transforma a forma como nós fazemos as coisas, mas também nos permite fazer coisas que talvez antes não seja possível através de um computador, através de uma inteligência artificial. Eu acho que esse foi o briefing, sabe, assim, que a gente pode ter como ideia do que vai ser dito aqui dentro hoje. Tudo bem? Robert, está me ouvindo? Está por aí? Sim, estou por aqui. Legal. Estou aqui participando, só estou aqui escondido. Gozar que acho que a gente está todo mundo lá no YouTube, né? Então, a gente não vê tanta interação assim, né? Não, bacana. Show de bola. Mas olha, o Michel, seria bom talvez você trazer um pouco a experiência que a gente desenvolveu lá para o AI Summit em Rio, né? Você não quer, de repente, discorrer qual foi o trabalho que nós fizemos juntos? Vou trazer agora. Vamos Então, lá. vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui, tá, pessoal?
Bacana. Acho que vocês já estão vendo na tela, né? Com a apresentação. Legal. Então, vamos pensar no seguinte, tá, gente? Vou pular aqui o que é a primeira parte, nossa missão, a gente já falou sobre isso. Vamos pensar no seguinte, tá? Como que eu trago isso, tudo que eu falei agora, para o mundo real? E como que isso altera a forma que nós produzimos as coisas e como que isso tem feito, de fato, diferença no dia a dia. Né? A gente vai falar do caso da CESP e muito do que está aqui dentro, né? A gente fez lá dentro desse caso. Então, só para a gente consolidar e fechar esse processo, o que é a IA hoje, né? A IA é um cérebro computacional que aprende e toma decisões sozinho, certo? Então, você tem diversos tipos de IA espalhada pelo mundo hoje. O exemplo que eu dei aqui foi lá do Instagram e tal. Aqui tem um assistente de voz, por exemplo. Mas você tem que entender que isso é um cérebro hoje. Não é só um algoritmo, não é só um modelo que vai fazer aquilo de maneira repetitiva, não. Agora, de fato, ela pode pensar e tomar decisão, tá bom? Aonde que eu posso utilizar as IAs e onde que elas são utilizadas muito hoje, por exemplo? Você tem ali experiência de venda, publicidade, atendimento a cliente e N outros fatores dentro da própria empresa, e a gente vai dar alguns exemplos aqui. Então, um bom exemplo desse cenário são os chatbots que estão espalhados aí de montão, né? Dentro de diversos canais de comunicação diferentes e as próprias lojas virtuais, tá? Então, a IA em si, ela impulsiona o crescimento e automatiza tarefas. Isso tudo, né, cria uma experiência um pouco mais personalizada para aquele cliente que está fazendo. Além disso tudo, ela consegue gerar insights muito interessantes e estratégicos para a sua empresa, tá? Então, vamos seguir em frente aqui e vamos falar sobre o caso da CESP. Eu já vou pular até alguns slides aqui. Então, lá na CESP, no AI Summit em Rio, né, que foi produzido pela CESP, a gente queria levar alguma experiência um pouco diferente para dentro do evento e a gente decidiu levar o Front. O Front foi a inteligência artificial que nós criamos para poder fazer lá na CESP, mas a inteligência artificial ela não tem um rosto, né? E a gente, então, decidiu dar um rosto para ela e, a partir daí, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Meu nome é Franz, serei seu anfitrião digital nessa jornada. Estou super empolgado para começar esse evento espetacular. Vamos mergulhar de cabeça no universo da inteligência artificial, conectar mentes brilhantes, descobrir as últimas tendências, vislumbrar um futuro cheio de possibilidades. Vai ser uma baita celebração da inovação, desafiando os limites, escrevendo juntos a história da IA. Preparem-se para se surpreender, se inspirar e se conectar com uma comunidade que é apaixonada por tecnologia e comprometida com a inovação. Então apertem os cintos, porque estamos com passagem marcada para um futuro extraordinário. Tenho certeza de que essa jornada será épica. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos ao AI Summit em Rio 2024. Legal. Vamos explicar o que aconteceu aqui, pessoal. Dentro do processo, a gente tinha um evento de inteligência artificial, né? Um evento que ele é um evento global, certo? E que vieram várias nações conhecer. Então veio todo mundo aqui para o Rio de Janeiro e tinha de tudo lá dentro. Tinha pessoal da América, tinha pessoal da Europa, tinha pessoal da Ásia. Então eu tenho ali um monte de nações diferentes dentro de um mesmo evento e eu preciso ter consistência nas informações que eu passo. Eu preciso não só ter consistência, mas eu preciso também fazer com que essas pessoas entendam que informação está sendo passada e o que de fato está sendo tratado, né? Então, dentro do modelo que foi criado para o Frans, que foi feito para representar esse AI Summit, a gente tem uma inteligência artificial que estava plugada a uma base de dados e que, naturalmente, ela respondia a esses usuários e atendia não somente por texto, mas também em linguagem natural. Então, eles colocou lá no nosso stand, o pessoal colocava o fone e poderia conversar, de fato, com o Frans. O que vocês estão vendo aqui na tela, apesar de parecer uma animação em 3D, como é feito no filme, alguma coisa assim, não é necessariamente isso. O Frans, ele está vivo. Então, tudo que você viu aqui é sintético. O personagem é sintético, a voz é sintética, a movimentação é sintética, inclusive o próprio texto que foi produzido foi feito pelo próprio Frans. Então, ele decidiu que esse seria o melhor texto para falar naquele momento. Naturalmente, que a gente deu uma diretriz para ele, né, para ele não fugir muito do tema. E, a partir daí,
esse foi o resultado final. Então, ele se tornou um ser vivo dentro do evento e atuou, de fato, como um anfitrião digital. Quais são as vantagens de utilizar esse tipo de modelo dentro de um evento como esse? Como a gente está falando de um número de pessoas gigantesca, de línguas diferentes, de expectativas diferentes, dúvidas diferentes, o que eu estou fazendo é potencializando, né, o meu canal de atendimento a fim de que essas pessoas, de fato, consigam alcançar o objetivo delas sem a necessidade de eu ter dezenas, talvez, de funcionários ali para poder cada um falar uma língua, cada um atender cada um fazer alguma coisa. Então, dentro do processo, esse aqui foi um grande caso de sucesso, por exemplo, onde nós tínhamos muitas pessoas ali dentro do evento e a gente conseguiu chegar lá de maneira bastante interessante, tá? Então, esse aqui é um ótimo modelo que a gente utilizou para entender e encontrar um ponto de equilíbrio onde eu pego uma inteligência artificial e transformo isso em um atendente virtual ativo, não só passivo mais. Sai daquela história de menuzinho de 1, 2, 3, 4 e entra numa história conversacional. Um outro ponto interessante é que nós tivemos acesso a todas as gravações das palestras, né, do evento, e a própria inteligência artificial foi criando materiais com base nessas palestras, nesses eventos, né, que foram acontecendo ali durante o decorrer do dia, para que isso se tornasse um material palpável para ser entregue no futuro e que aquela informação não se perdesse. Então, são horas e horas e horas de áudios ali que foram transformados em documentos super bem estruturados e elaborados. Isso foi entregue tudo de maneira muito rápida para a CESP e todo o resultado entregou uma cadeia de valor muito grande para o evento. Não só pela experiência que se tem de poder interagir com a inteligência artificial de uma maneira diferente, mas toda a experiência que se traz em volta daquilo. Então, teve-se o cuidado de, cara, vamos criar alguma coisa para o pessoal levar para casa depois, vamos criar alguma coisa para atender eles aqui, vamos criar alguma coisa que eles possam conversar na língua nativa deles, para que não tenha barreira de linguagem, vamos fazer alguma coisa que eles possam olhar olho no olho, se sentir dentro daquilo, se sentir imerso dentro do processo, e tudo isso foi um resultado bastante positivo. Quer acrescentar alguma coisa, Robert? Eu acho que o que pode ser destacado é que a gente conseguiu dar para os usuários uma informação muito mais rápida e consistente e personalizada, né? Tivemos momentos que a gente conseguiu antecipar, inclusive, algumas jornadas que a gente recomendava para os usuários, baseado no seu perfil já pré-estabelecido, né? Então, o que você mencionou inicialmente, né, de como é que a IA ajuda a criar uma jornada personalizada, única, dentro de um contexto onde você tem um coletivo, né? Justamente porque ele está baseado em cima de dados específicos que têm pertinência a cada usuário, e aí fazer a indicação de qual é a melhor trilha que ele deve participar, baseado nos objetivos que ele tem, baseado no perfil que ele tem. Então, essa experiência dentro do AI Summit em Rio, que a gente procura, inclusive, agora reproduzir nos outros eventos, é uma forma de a gente estar cada vez mais numa sintonia fina de entrega de valor personalizada por indivíduo, mesmo no contexto coletivo. Então, acho que isso aí foi um grande upside, um grande upgrade da experiência dos eventos da CESP. Perfeito, perfeito. Então, assim, a gente aqui está falando de eventos, está falando de um monte de coisa, né? Então, mas a gente entende que não é só isso, né? A empresa, ela funciona também com seu back-office, também funciona com algumas coisas que eles têm no dia a dia ali. E eu vou mostrar para vocês agora uma série de ferramentas que se tem, né, que já são existentes, para que vocês consigam, de fato, aplicar a inteligência artificial dentro do negócio de vocês de uma maneira bastante simples, tá bom? Então, vamos no primeiro exemplo. Esse aqui é um ótimo exemplo, né? Classificação e organização de documento. Então, imagina o seguinte, tá? Eu vou dar um cenário aqui bastante abrangente. Imagina uma secretaria de uma universidade. Essa secretaria de universidade, ela recebe todo tipo de documento que você imaginar.
você tem certidões, você tem documentos para dizer que foi comparecido em algum lugar, você tem documentos solicitando informação de alguma coisa, tentando tirar dúvida, você tem documentos solicitando bolsa, você tem um monte de coisa jurídica, ali passa de tudo um pouco, né? Só que eu preciso de um time inteiro para poder classificar e organizar esses documentos, para poder encaminhar isso para as áreas corretas. O que significa isso? Significa que eu tenho na ponta milhares de pessoas com necessidades específicas e únicas, e no outro lado eu tenho um volume muito menor de indivíduos para, de fato, tratar essas solicitações e organizar e classificar de maneira geral, para que isso seja enviado para as áreas que, de fato, vão dar vazão naquilo. Qual é o grande problema disso? Isso cria um SLA enorme, fora que a própria experiência do usuário dentro do processo fica ruim, porque não se tem nem visibilidade daquilo que está acontecendo, você tem um fluxo ali muito escasso de informação. Então, o que acontece é que alguém chega lá, coloca um documento e a pessoa fala assim, ó, daqui a 15 dias você vai ter uma resposta. E nem sempre a gente tem 15 dias para esperar uma resposta, né? Então, dentro do processo, o que é mais moroso nesse tráfego inteiro é a primeira etapa de fato, você conseguir ali entender do que se trata aquele documento, sobre o que é, para que você consiga encaminhar e que aquilo entre dentro do fluxo da próxima etapa de uma maneira consistente, a fim de que essa informação não se perca e tudo tem que ser feito de novo. Então, dentro do processo, eu vou compartilhar uma nova guia, que é a nossa suíte. Então, essa daqui é a suíte da NeuraPartner. Vocês estão conseguindo ver aí, eu imagino, tá? Então, dentro da suíte, eu tenho dezenas de módulos diferentes que eles já fazem alguma coisa de maneira orgânica. Então, vou pegar aqui, ó, e vou experimentar o Smart Classificator, ok? Aqui eu posso classificar documentos de maneira automatizada. Eu vou pegar alguns documentos aqui, pegar algumas coisas aqui, de maneira... Pronto. Peguei algumas coisas aqui de maneira aleatória. O que ele vai fazer agora? Ele vai enviar isso para um servidor. E o servidor vai passar isso para uma inteligência artificial. A inteligência artificial vai fazer a leitura desse documento e vai, de fato, fazer o processo de classificação. Então, aqui dentro eu tenho, por exemplo, ó, o arquivo foi esse, a categoria estabelecida foi essa daqui, as palavras-chave para encontrar esse documento no futuro, né, entendendo que eu posso ter dezenas ou milhares de documentos, são essas. E o sumário, né, um resumo do que se trata esse documento, está aqui dentro. Isso foi feito para todos os outros. Eu não sei nem do que se trata, tá? Então, aqui, por exemplo, a revolução da inteligência artificial, a inovação no Vale do Silício, tem aqui o documento, o aborto da inteligência artificial, a indústria e tal. Aqui, eu já tenho um outro, vamos pegar aqui embaixo. Ó, uma proposta comercial, aqui, ó. Proposta comercial entre a NeuraPartner e a RF Viagens, proposta comercial com tal coisa, cronograma, não sei o que e tal. Então, aqui embaixo, por exemplo, ó, termos de uso. Então, o que isso aqui está fazendo, de fato? Ele não está só olhando para um documento, vendo uma extensão e tentando entender o que está ali dentro. Ele abre cada documento e compreende do que esse documento se trata e, a partir dali, sintetiza alguma coisa para que na ponta isso possa ser classificado de maneira geral e, naturalmente, siga no primeiro processo dentro do atendimento. Tudo bem? Então, esse daqui, por exemplo, é uma ferramenta de classificação que utiliza rede neural generativa, onde eu não preciso ter um documento estruturado, marcando aquele monte de caixinha, como era o modelo anterior. Agora eu posso pegar um documento desestruturado e entregar para ele e vai sair alguma coisa bacana no final. Ok? Vamos pensar numa outra coisa aqui, que é bastante legal, tá? Vamos pensar em um documento onde a gente não tenha uma estrutura muito bem definida, como, por exemplo, um diagrama, tá? Então, eu vou pegar aqui embaixo e vou abrir um diagrama qualquer, tá? Vou pegar esse diagrama aqui que é um pouco maior.
Eu tenho aqui um modelo de template, então eu posso personalizar essa saída da forma que eu quiser, e isso vai ficar dentro de um fluxo, sempre dando uma saída bastante consistente, então não é aleatório, tá bom? A partir dali, ele automaticamente vai ler esse documento, vai tentar interpretar o que está dentro dele e vai me dar uma saída consistente com base naquilo que, de fato, eu estou querendo ver, eu estou querendo entender, ou querendo extrair daquele documento. Então, dentro do processo, ó, eu peguei um diagrama bem grande ali agora, né? E está aqui, ó, todo o resumo do contexto do que se trata, todas as partes envolvidas dentro do processo, o resumo executivo do que é esse documento, os tópicos principais abordados, os acordos e premissas estabelecidos dentro desse documento, todas as informações importantes destacadas de maneira bastante simples aqui dentro. Tudo isso aqui foi feito a partir de uma inteligência artificial que pegou um monte de informação jogada, um monte de caixinha, um monte de coisa que estava ali dentro de um diagrama e organizou isso para mim de uma forma onde eu consigo, de fato, fazer uma leitura mais simples, compreender todo aquele contexto e, a partir dali, na hora que eu vou fazer a leitura do documento, eu consigo ganhar bastante tempo em nível de compreensão. Isso vale para um monte de coisa, para contratos, vale para propostas, vale para e-mails, trocas de mensagem, vale para documentos de maneira geral, inclusive fotos. Tudo bem? Ficou claro até aqui, pessoal? Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos seguir. Legal. Vamos falar de mais duas ferramentas aqui que é interessante, né? Então, vamos pensar nesse carinha aqui como SmartBot. Isso aqui é bem legal. Inclusive, foi ele que nós usamos para fazer o bot da própria Acesp, tá? Então, eu posso colocar lá para quem ele trabalha, qual é o nome dele, com quem ele está conversando. Eu posso dar para ele uma personalidade, para ele conseguir falar dentro de um nível de persona mais coerente com aquele público, com aquela empresa representativamente. Isso fica melhor na comunicação. E eu tenho todas as instruções aqui dentro, nesse caso são poucas, né? Da SESC foi instrução para caramba, inclusive foi conectada à base de dados, mas aqui dentro tem algumas instruções para poder facilitar isso. Então, dentro de um modelo de configuração, antes eu precisava de um time inteiro para criar um chatbot, e mesmo utilizando ferramentas que já existem hoje nos chatbots mais tradicionais, ainda é difícil da gente configurar tudo, deixar todos os flows corretos. Então, dentro desse processo, a única coisa que eu preciso fazer são passar as informações de maneira consistente para o meu bot. E a partir dali, eu já tenho um representante virtual da minha empresa que vai atender o meu cliente final. Então, aqui, por exemplo, vamos simular um atendimento. Mandei um bom dia, ele já me chamou pelo nome, ele já me cumprimentou. Eu vou mandar aqui, ó, estou querendo alguma coisa para me ajudar a classificar documentos. Não preciso escrever correto. Olha lá, ó, você tem algo em mente específico para classificar? Gostaria de alguma sugestão de tecnologia para poder ajudar nessa tarefa? Como a Neura Partner pode me ajudar? Bacana. Tá lá, ó. Consultoria especializada, desenvolvimento de produto, palestra, workshop, já passou o link do e-book, já tem aqui o telefone, já tem o contato por e-mail. Se vocês entenderam, nada disso aqui foi de fato programado. Então, eu tenho um nível de informação bastante brando aqui, um texto bem curtinho, naturalmente que quanto melhor tiver esse texto, mais interessante fica a saída, quanto mais informação tem, mais interessante fica. Mas a gente acabou de fazer um chatbot aqui em alguns segundos. Esse é o poder da inteligência artificial generativa, e olha como a linguagem que se usa é muito boa, olha como o tempo de resposta é bom, olha como a consistência das informações passadas são interessantes. Então, qual é a diferença, Michel, disso daqui que você está me mostrando, por exemplo, em um chat GPT, né? O grande lance aqui é o nível de personalização da coisa e, principalmente, o nível de integração.
Então, com isso aqui, você conseguiria, por exemplo, integrar em N canais de comunicações diferentes. Como quais, Michel? WhatsApp, por exemplo, colocar no site, colocar num evento, levar para onde você quiser, não só a tecnologia, mas uma representação daquilo que é a sua empresa, daquilo que é o seu negócio. Então, sem a necessidade de um time técnico, sem a necessidade de manter uma infraestrutura enorme e principalmente sem a necessidade de conhecimento técnico para fazer esse negócio funcionar. Ok? Vou passar por mais um carinho e a gente muda aqui o cenário. Vamos pensar agora na classificação de leads. Aqui a gente já está indo numa linha de insights, né? Então a gente já passou pela etapa de classificação de documento, a gente já passou pela etapa de transformação e compreensão desse documento, agora a gente entrou numa etapa de atendimento e agora a gente está entrando numa etapa de insights, de leads, de fato. Tudo bem? Então vou botar aqui, né? Eu estou procurando uma casa de 2 quartos, de preferência, perto da praia. Gosto muito de surfar, certo? Atualmente moro com a minha esposa e tenho 2 filhos pequenos. É importante que a casa seja segura para crianças. Gostaria que tivesse churrasqueira e piscina, mas tudo precisa estar com grade. Tenho 20 mil na mão e o restante vou financiar pela Caixa. Pode me ajudar? Então, estou imaginando aqui que eu estou preenchendo um formulário, alguma coisa no site, ou até mesmo mandando uma mensagem via WhatsApp para algum vendedor, para algum representante, tá? Então, aqui de novo, tudo é template, você pode personalizar do jeito que você quiser. A partir daí, o que vai acontecer? O robô ele vai pegar essa mensagem, esse e-mail, seja lá o que for, e vai começar a fazer uma interpretação daquilo que se quer, né, daquilo que o cliente está pedindo, e vai colocar isso de uma maneira muito simples para que o vendedor na outra ponta consiga dar um bom atendimento. Então tá aqui, ó, informações do comprador, tá tudo aparecendo. Eu coloquei lá, eu tenho 20 mil na mão, já colocou aqui, ó, orçamento disponível 20 mil, estratégia de pagamento, financiamento pela Caixa Econômica. Esse é um lead quente, ele sabe o que ele quer. A intenção de compra dele é uma casa de 2 quartos próximo à praia. O perfil do comprador é um entusiasta do surf, vive atualmente com a esposa e 2 filhos pequenos. Ele busca uma casa segura para criança, com churrasqueira e piscina, preferencialmente fora, próximo à praia, devido ao seu hobby de surfar. Então, eu estou consolidando aquela informação e não só consolidando ela, mas inferindo informações de uma forma que o meu vendedor consiga compreender isso de uma maneira mais fácil, certo? Então, aqui, ó, ele tem 20 mil disponível, deseja financiar o restante pela Caixa Econômica. Aí vem a recomendação para o vendedor nesse primeiro contato. Ó, priorizar imóveis próximos da praia, por causa do interesse de surfar, garantir que as casas tenham segurança adequada para a criança, verificar se as casas possuem churrasqueira e piscina com grade, preparar informações detalhadas sobre o financiamento pela Caixa Econômica para facilitar o processo de compra, ter as informações relevantes aqui destacadas, né, os requisitos abordados pelo próprio vendedor, pelo próprio cliente. Então, tudo isso vai me dar uma qualificação desse lead de maneira automatizada e orgânica. Então, imaginando agora que o vendedor voltou lá e conversou com esse lead e entrou e colocou mais informações lá no sistema, tá? Então, ó, conversei com o cliente, ele disse que gostaria de uma casa moderna, no modelo mais minimalista e que fosse na região dos lagos.
no Rio de Janeiro. Ótimo. Eu coloquei mais alguns insumos aqui agora. A hora que eu avançar com esse processo novamente, ou seja, esse lead ele voltou para dentro da boca do funil de venda e está sendo reclassificado para saber em que momento que ele está do processo. Ele vai refazer essa ficha desse cliente a fim de que as informações estejam consistentes lá dentro. Então, tudo isso aqui agora vai ficar diferente. Ele já mudou de lead quente para um lead qualificado. Já colocou as outras informações aqui agora. Localização, região dos lagos, tá vendo? Então, tudo isso aqui vai sendo enriquecido de acordo com os contatos que vão sendo feitos com esse lead. O que isso aqui muda na experiência do usuário? O que isso aqui muda na experiência da própria venda, tá? Isso aqui faz com que o próprio vendedor não perca o fio da meada, entendendo que ele atende diversos clientes diferentes. Isso aqui poderia ser, aqui eu usei para corretoria de imóveis, mas poderia ser para qualquer outra coisa. E o senso de omnicanalidade. O que significa isso? Cara, eu pego as informações que estão no WhatsApp, eu pego as informações que estão distribuídas via telefone, eu pego as informações que estão distribuídas via e-mail ou via troca de mensagem e eu consolido isso em algum lugar e a partir daí, esse monte de informações que são pontas soltas no processo se torna um documento consistente que na hora que eu for falar com esse cliente, eu posso analisar o perfil dele antes de conversar com ele. Isso naturalmente aumenta o meu poder de venda naquele processo e mantém o próprio nível de atendimento independente da pessoa que está fazendo. Então, o vendedor já não está mais com você, agora é um outro vendedor que está atendendo, esse ciclo não recomeça. Eu não preciso entender tudo de novo do que esse cliente precisa. Eu tenho toda uma história contada em um documento simples, e isso facilita a minha abordagem e, naturalmente, facilita a minha taxa de conversão. Tudo bem? Bacana. Então, eu não vou entrar em todos os detalhes, tá, galera? Eu tenho uma série de ferramentas aqui dentro que servem para N coisas diferentes, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês aqui hoje, né, é que dentro desse processo já não há mais aquela grande necessidade de utilizar dezenas de ferramentas, dezenas de técnicos, de computadores para você alcançar um objetivo, para você, de fato, utilizar a inteligência artificial no teu dia a dia, na tua empresa, da forma que você achar melhor. Então, se uma dessas dores aqui que a gente conversou com você, ela pode ser resolvida por uma dessas ferramentas, ótimo, isso é fantástico. Então, dentro do processo, a gente está criando alguma coisa que, de fato, democratiza essa tecnologia e entrega esse valor sem a necessidade desse empreendedor ficar como louco, tentando estudar, tentando aprender e fazer o negócio que ele precisa fazer, que é vender as coisas dele, que é fazer o empreendimento dele funcionar. Então, a gente está tentando automatizar esse processo. Vou compartilhar mais uma guia com vocês. Então, vamos imaginar aqui, por exemplo, que a gente vai conversar sobre alguma coisa, tá bom? Então, vou pegar aqui um documento qualquer e agora eu já tenho uma outra ferramenta que é uma ferramenta de chat, ok? Deixa eu pegar essa aqui, uma imagem da bandeira da Califórnia, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o que é essa imagem? Está lá, ó. Provavelmente representa a bandeira da Califórnia, dos Estados Unidos, a bandeira comumente conhecida como The Beer Flag, enfim, né? Você tem todas as informações aqui. O que isso significa? O que nós acabamos de fazer aqui agora? E que talvez as pessoas não consigam perceber. Você acabou de ver um computador interagindo com uma imagem, não só olhando para ela, mas observando ela e interpretando cada artefato que tem dentro dessa imagem e te entregando isso de forma orgânica dentro de uma conversa. O que significa isso? A partir de agora, um panfleto de uma empresa pode se tornar um grande artefato para extração de informações, para extração de insights, com base, por exemplo, numa rede neural generativa, como a gente está vendo aqui agora.
Então, dentro desse processo, eu só coloquei a bandeira da Califórnia, ele me deu uma série de informações que eu particularmente não conseguia, não conhecia. Então, isso aqui serve para absolutamente tudo. Vamos criar mais um chat aqui e vamos subir alguma outra coisa que seja um pouco maior. Vamos pegar aquele diagrama, né? Vou colocar aqui, ó, do que se trata esse documento. Eu peguei aquele diagrama enorme, tá? Tá lá, ó. Análise de fluxo do processo. Ele já está criando para mim todo o documento na minha frente, tá vendo? Isso aqui, galera, era um diagrama, tá? Não tem muita informação. A partir daqui, eu posso começar a conversar com ele sobre esse documento. Vou colocar aqui, como isso ajuda a RRF no atendimento? Então, tudo isso que vocês estão vendo é a rede neural trabalhando a favor desse processo inteiro de criação de documento, de estipulação de um monte de coisa. Deixa eu tirar algumas configurações que eu coloquei aqui, só para ele não ficar se perdendo lá dentro. Eu coloquei algumas configurações globais ali. E a partir daí, eu consigo, de fato, conversar com esse robô utilizando um artefato, que aqui, por exemplo, é uma imagem PNG. Isso poderia ser um arquivo de texto, poderia ser N coisas, né? Tudo que eu estou mostrando aqui são ferramentas da NeuraPartner, mas existem outras ferramentas no mercado que fazem coisas extremamente similares, né? Por que a gente sempre recomenda utilizar uma ferramenta que seja homologada e que seja feita para empresas? Porque esses dados aqui não podem ser usados para treinamento de rede neural, por exemplo, não podem ser compartilhados. Todas as informações aqui dentro elas são sigilosas, então você vai manter esse sigilo dentro do processo. Tudo isso que ele está fazendo aqui é para ser utilizado dentro de um ambiente corporativo seguro. Então, eu acho que esse é o grande ponto aqui, né? Imagina como que isso potencializa a tua equipe, imagina como que isso potencializa de fato o teu dia a dia de trabalho, onde você precisava de algumas horas para poder executar determinada função, e a partir de agora você tem ali um copiloto que vai te ajudar a chegar nesse cenário em alguns minutos, tá? Então, isso te dá a oportunidade não só de alavancar o teu negócio, né, de ter um pouco mais de tempo livre ali para fazer outras coisas que são importantes, mas também te dá mais capacidade de entrega. Então, um dos casos de sucesso, por exemplo, que eles teve, foi um sistema que a gente usou chamado marketizador, tá? Então, esse sistema, por exemplo, ele cria marketing digital automaticamente e esse robô vai ajudando a pessoa a manter a rede social dela ativa, com postagens, com textos bacanas, com blogs, né, artigos, enfim, tá? Então, dentro desse processo, a gente estava atendendo uma empresa, por exemplo, de marketing digital. Essa empresa, ela tinha a capacidade de atender até 10 clientes, e ela não poderia pegar o 11º cliente, porque se ela pegasse, ela precisaria contratar mais um funcionário, só que esse valor desse 11º cliente não pagaria o funcionário como um todo. Então, a liquidez ali seria diminuída. Só que quando a gente colocou a inteligência artificial para trabalhar como um funcionário digital, naturalmente que o valor dele é muito menor do que um funcionário físico, essa inteligência artificial deu a capacidade dessa pessoa atender mais 4 pessoas dentro do processo. Então, ela aumentou a renda dela e, a partir desse aumento de renda, ela, de fato, pôde colocar mais uma pessoa para dentro. E isso foi se tornando um ciclo, né? A empresa acabou crescendo e eles conseguiram sair daquele negócio que, cara, não dá para atender mais do que isso aqui, porque eles não têm capacidade para isso. Então, o colaborador digital, ele é muito interessante para quando a gente quer fazer a alavancagem de processos internos, uma alavancagem estou falando de processo, mas alavancagem de capacidade de entrega. Eu acho que essa é a maior palavra raiz, né? Palavra-chave. A capacidade de entrega aumenta. Vou voltar para a apresentação. Então, dentro desse processo inteiro, a gente entende que a inteligência artificial ela pode ajudar muito as empresas de qualquer tamanho, desde o momento em que você
saiba utilizar o que tem as ferramentas certas para você chegar do outro lado. Então, a gente falou sobre classificação e organização de documentos, a gente falou sobre mapeamento, identificação de melhoria, personalização da experiência do cliente, a gente passou ali pelo lead, passou ali pelo chatbot, que faz um atendimento ultra personalizado para aquele cliente, então não é para o público geral, é para aquele atendimento em si, para aquele contexto em si. A gente tem ali inteligências artificiais que nos ajudam numa tomada de decisão estratégica. Então, ela chegou lá, analisou os dados do cliente, criou um relatório para mim, isso consolidou as informações e me facilitou dentro do processo de uma tomada de decisão estratégica sobre como me comportar, de como interagir com esse cliente, a fim de alcançar o meu objetivo dele. A gente também falou sobre a própria automação do processo e o aumento dessa produtividade de maneira geral, dentro do que se trata ali de entrega de valor tanto para o cliente quanto para a empresa. Então, tudo isso que a gente está falando aqui é de extrema relevância, não só para o negócio em si, mas para o mercado como um todo, né? Tanto para quem está querendo buscar alguma coisa que não consegue encontrar, quanto para quem está oferecendo alguma coisa que, de fato, talvez não tenha uma grande capacidade de entrega, uma grande capacidade de comercial. Um colaborador digital pode auxiliar muito nesse processo. Tudo bem? A partir daí, é interessante a gente dizer o seguinte: até então, a gente não tem um rosto para uma inteligência artificial, né? Então, a gente fala sobre aí e a gente não consegue vislumbrar um rosto para essa inteligência, um rosto para representar alguma coisa. Então, dentro do processo, o que nós imaginamos, tá, cara? Vamos começar a criar um rosto para representar uma empresa, ou representar um negócio, ou representar um evento, por exemplo. Então, aqui a gente tem alguns avatares, né, que nós já criamos e que, inclusive, já estão rodando de alguma forma dentro do mercado, já estão sendo utilizados. Então, aqui, por exemplo, a gente já viu o Robert, né, o Franz, dentro do processo. Então, o Franz aqui, ele representou lá o iSummit, todo personalizado para representar aquele evento. Essa daqui se chama de Honey, ela foi representada também dentro de um evento de música. Esse aqui é o Og, um representante de venda de maneira geral, então uma inteligência artificial focada em venda. Essa daqui também é uma inteligência artificial focada em venda, mas não necessariamente de maneira geral, ela é focada em venda de roupa, né? De produtos de beleza de maneira geral. Esse aqui é para representar indústrias, então ele é um pouco mais sério. Então, tudo isso aqui é sendo pensado para ter um rosto para representar a sua empresa e que não seja somente um texto que está aparecendo, um chat, mas agora a gente traz um outro aspecto muito interessante. A gente tem agora um rosto para não só representar, mas interagir com o usuário. Qual que é o legal disso, Michel? É que esses avatares e essa inteligência artificial, e eu estou falando de maneira geral, tá? Não estou falando só da Neura Parker, elas falam dezenas de línguas diferentes, se eu não me engano são 29 línguas diferentes. Elas compreendem 29 línguas diferentes e elas conseguem aprender durante a conversa com esse usuário a fim de alcançar esse objetivo, a fim de entregar aquilo que de fato precisa ser entregue de maneira muito consistente e personalizada. Além disso, você consegue plugar tudo isso em bases de dados enormes para que você consiga ter informação em tempo real ali para você entregar isso. E, cara, isso é fantástico, porque você quebra uma barreira onde, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, com a visão ou dificuldade com o tato, é difícil dela usar um celular para poder digitar, para poder interagir, mas a partir do momento que ela consegue falar, independente da língua que ela fale, se eu tenho um robô do outro lado que consegue ouvir, interagir, essa pessoa vai ser atendida, essa pessoa vai ser incluída nesse processo e ela vai se sentir de fato parte daquilo. Então, isso muda não só a experiência do usuário em si, mas a forma como nós nos comunicamos com a máquina de maneira geral, né? Então, tudo isso aqui, além de permitir um atendimento melhor, permite a globalização da sua empresa. Ou seja, Michel,
tenho recebido clientes de fora, eu não estou conseguindo atender, os e-mails chegam em outra língua, ou os clientes estão perguntando coisas que eu não sei bem como escrever, eu estou usando um Google Tradutor ali para poder fazer a escrita, mas não está ficando legal. Talvez uma inteligência artificial generativa te ajude mais com isso do que você tentar procurar essas ferramentinhas prontas por causa da própria personalização. Então, dar um rosto para a sua empresa pode ser algo bacana. Fora de tudo isso, né, você consegue, de fato, fazer com que esses avatares representem a sua empresa de alguma forma. Eu vou passar um videozinho aqui do Avatar OG representando um avatar de venda da Neura Partner, por exemplo, tá? Saudações, eu sou Og Mandino, e meu domínio é a arte das vendas. Imagine-me como seu aliado infalível, pronto para elevar o desempenho de sua empresa através do poder da inteligência artificial. Compreendo profundamente a importância de cada interação de vendas. Desde a apresentação inicial até o fechamento do negócio, estou aqui para tornar cada passo mais eficiente e impactante. Você tem um produto incrível, certo? Então deixe-me ajudá-lo a destacá-lo no mercado. Com minha capacidade de aprendizado e compreensão dos detalhes mais ínfimos, posso dar vida ao seu produto de uma maneira que ressoa com qualquer cliente em potencial, independentemente do idioma. Imagine-me como seu representante incansável em feiras e eventos, cativando a audiência com explicações claras e apaixonadas sobre o que você oferece. Além disso, minha integração perfeita com bancos de dados permite que eu forneça informações em tempo real, mantendo você sempre à frente da concorrência. Não estou aqui para substituir seus vendedores, mas para capacitá-los. Posso fornecer treinamento e orientação para que sua equipe seja eficaz e envolvente, sem ser invasiva ou agressiva. Juntos podemos elevar o padrão de excelência em vendas. Então, vamos tornar cada interação de vendas uma experiência memorável. Comigo ao seu lado, o sucesso está garantido. E aí, gostou? Agora é o momento de dar o próximo passo rumo ao sucesso. Deixe-me ajudá-lo a alcançar seus objetivos de maneira mais inteligente e eficaz. Entre em contato hoje mesmo com a Neura Partner e descubra como começar a transformar suas vendas em uma experiência extraordinária. Neura Partner, democratizar a tecnologia é a nossa missão. O que rolou aqui, pessoal? O que rolou aqui, pessoal? Agora eu tenho um avatar que representa com um rosto a minha empresa e os serviços que eu ofereço. E eu consigo pegar esse avatar e colocar ele em vídeos, colocar ele em posts, colocar ele no Instagram, colocar no Facebook. E essa pessoa não só pode ver esse avatar, mas também pode interagir com ele. Então, isso muda completamente a coisa. Eu já não estou falando mais com um robozinho que do outro lado vai passar por um atendente. Eu estou falando com o próprio avatar que gravou o vídeo e que sabe que fez esse vídeo, porque tem memória, né? Então, isso tudo é interessante e é muito bacana no processo de interação com o público geral. Lembra que a gente falou aqui do avatar, esse aqui, o avatar Gerrani? Pensa no seguinte, tá? Essa pessoa aqui, ela é uma atriz, tá? A gente tem o direito de imagem de uso dela. Então, essa pessoa, ela não consegue atender todo o público dela, não consegue dar atenção para todos os fãs, não consegue tirar foto com todo mundo, não consegue conversar com todo mundo. E isso é muito natural, porque são muito mais pessoas que querem falar com ela do que, de fato, ela tem a capacidade de atender todo mundo, conversar com todo mundo. Então, o que a gente estava planejando fazer, por exemplo, né? Colocar um totem dela, um totem de tamanho real ali, como se fosse uma televisão grandona, no lobby do evento, para que essas pessoas pudessem, de fato, interagir com a inteligência artificial, que tem sido treinado para poder acompanhar ela, né? E também, naturalmente, a gente conseguir fazer com que essas pessoas tirem foto com o robô, com que o próprio robô faça publicidade, faça marketing, divulgue os eventos, divulgue os shows. Esse robô, de fato, interaja com esse público de uma forma muito mais intensa, personalizada e muito mais agradável do que somente receber um panfleto, receber uma apresentação de slide ou receber somente um e-mail. Isso complementa uma experiência de venda e uma experiência de imersão e prepara esse cliente final para esse evento que vai surtir de uma maneira muito mais intensa. Então, não só posso
observar aquilo, mas agora eu posso fazer parte daquilo, né? Então é como se eu estivesse pegando o cliente e colocando ele também como protagonista dentro do evento, a fim de que ele consiga interagir com tudo aquilo que está acontecendo, e isso vai se tornando um mega marketing orgânico, isso vai se tornando um mega potencial de alcance de maneira geral, tá? Então esse, por exemplo, é um dos poucos casos que eles têm de uso dessas ferramentas que ele está apontando aqui. E existem dezenas de outras coisas que nós já fizemos, naturalmente tem confidencialidade, não dá para falar sobre tudo, e que entregaram muito valor para o cliente final, entregaram muito valor para a empresa, de uma maneira que essa empresa de fato conseguisse pagar por isso, porque as ferramentas elas não são feitas só para atender grandes players, né? E conseguiram extrair o valor necessário para isso, tá bom? Então, primeiro passo que eu diria para que você que quer utilizar a inteligência artificial é experimentar aquilo que de fato está gratuito na internet, ou aquilo que de fato tem sido divulgado, aquilo que de fato é interessante para você dentro do contexto que você já viu. As ferramentas que eu uso são descentralizadas, cada um tem seu próprio WhatsApp, cada um trata de um jeito. Posso usar dessa forma? Talvez sim, talvez não. E aí cada caso vai ter que ser estudado. Então, nesse processo, vai ter que haver um amadurecimento, tanto tecnológico quanto de equipe dentro da sua empresa, para que isso caiba dentro do processo de uma maneira mais efetiva, né? Mais eficiente. Se eu tenho parte do funcionário que trabalha com AI e parte do funcionário que não trabalha com AI, a tendência é que o funcionário que trabalha com AI comece a se destacar e o outro comece a ficar mais para trás. Mas isso não significa que aquele funcionário é ruim, que tem toda uma bagagem que traz ali junto com ele. Isso significa que ele não está bem adaptado a trabalhar com essa inteligência artificial e ele está sendo ali mais queixo duro, né, o que ele chama, para dentro desse processo de mudança. Então, essa maturidade, né, ela vem vindo com o tempo, né? Não vou colocar hoje, a partir de amanhã eu estou ganhando 100 milhões aqui dentro, pronto, fiquei rico, está tudo certo, resolvi minha vida. Não é bem assim. Isso também é mística, né? 5 passos para ficar rico em 2 semanas. Isso não existe, gente. Então, dentro do processo, a gente precisa, primeiro, compreender como a inteligência artificial pode me ajudar. Segundo, amadurecer os meus processos internos para que a inteligência artificial, de fato, possa fazer parte daquele processo, certo? A partir daí vem a terceira etapa, que é a etapa de digitalização, ou seja, tem muita empresa hoje que ela não é digitalizada, muita gente rodando ainda com papel na mão, com informações que não estão dentro de um computador, ou se estão dentro de um computador, está de uma forma muito desnormalizada, muito jogada, cada um tem seu próprio fluxo de trabalho, cada um tem seus próprios arquivos, isso vai tornando tudo muito distribuído e pouco centralizado em questão de informação, tá? Então, o amadurecimento digital da empresa, né, a digitalização da empresa, também é um processo importantíssimo para a aplicação da inteligência artificial. A inteligência artificial ela só funciona no meio digital. Ainda que eu traga ela para o meio físico, né? Vou botar aqui uma câmera, uma foto, um totem, vou colocar alguma coisa aqui que é palpável, pode ser até um robô andando na tua casa, não importa, né? Mas aquilo ali dentro dele ainda é digital e ele só trabalha, de fato, em meio digital. Então, de alguma forma, eu preciso digitalizar a minha empresa para que eu consiga potencializar esse processo da inteligência artificial e aí, sim, extrair ali o maior valor possível dentro disso, tudo bem? Então, se não tiver digitalizado, isso pode ser um grande problema para você. Entendendo também que a inteligência artificial ela acelera muito o processo de tarefas mais corriqueiras, como a gente viu aqui de classificação. Então, tudo isso é importante estar no meio digital para que isso funcione, tá? Na minha cabeça também o quarto passo. O quarto passo é entender que a inteligência artificial tem limitações e a inteligência artificial também pode errar. Então, existe uma maturidade, um amadurecimento da própria inteligência artificial com relação ao seu negócio. E, lógico, né, o seu negócio também muda com o tempo. A forma que você se comporta, a forma que você expõe a sua marca, a forma que você se comunica com o teu cliente,
Tudo isso são diretrizes vivas, ou seja, hoje a gente está conversando com a CESP aqui, daqui a um ano pode ser uma coisa completamente diferente, com diretrizes completamente diferentes. O bom da inteligência artificial é que ela acompanha essas mudanças de maneira mais orgânica, mas nem sempre ela consegue acompanhar no ritmo que você quer. Então, nesse processo, é interessante estar sempre testando, estar sempre validando, estar sempre interagindo com aquilo, para que não se tenha problemas e não se lance alguma coisa imatura, né? Então, aí entra a importância de ter, de fato, uma empresa competente para te ajudar nesse processo, pelo menos nessa primeira etapa, né? De colocar alguma coisa madura no ar, a fim de evitar fraude, evitar engenharia reversa, engenharia social, com a própria inteligência artificial, para poder as pessoas não tirarem benefícios sobre isso, tá bom? Então, esse é o quarto ponto, né? O amadurecimento da inteligência artificial, de fato, para atender a tua empresa de uma maneira muito especializada, tá bom? E o último ponto, e o não menos importante, né? É o ponto do amadurecimento do próprio empresário, entendendo de que, a partir de agora, eu estou no mundo digital, a partir de agora, eu tenho inteligência artificial no meu processo, e a partir de agora, eu preciso começar a rever aquilo, a forma que eu faço as coisas, a forma que eu vendo, a forma que eu produzo, para que essa ferramenta, para que essa inteligência artificial, para que aquilo que eu estou fazendo potencialize ainda mais o que eu estou tentando fazer. Então, eu começo a sair de um viés onde eu parto de um princípio de que algo vai começar numa planilha de Excel e depois vai virar alguma coisa um pouco maior, e eu começo a colocar dentro dos meus princípios que as coisas vão começar a serem criadas para que, de fato, possam ser utilizadas, automatizadas ou potencializadas por uma inteligência artificial no futuro. O que isso muda, Michel? Isso muda o processo de governança da empresa e, naturalmente, muda todo o processo, inclusive cultural, dessa empresa. Vamos pensar no seguinte: eu tenho dezenas de funcionários espalhados pela empresa, né? Se não milhares de funcionários. Vamos pensar numa empresa grande. Cara, cada funcionário tem uma dor, cada funcionário tem um problema, cada funcionário tem uma queixa a fazer, cada funcionário tem alguma coisa que fica ali engasgada no processo dele, ou que fica atrapalhando ele de ser mais produtivo. A partir do momento que eu pego uma inteligência artificial e disponibilizo para esses meus funcionários e digo para eles o seguinte: a partir de agora, vocês fazem parte de uma transformação dentro da minha empresa, então, dentro dessa transformação, eu gostaria de ouvir vocês. Toda vez que vocês tiverem um problema, toda vez que vocês quiserem tirar uma dúvida, conversem com essa inteligência artificial, porque ela vai consolidar para mim informações e vai me entregar isso em forma de insight depois. Então, no momento que acontecer esse problema, você pode chegar lá e conversar com ela. E se você tiver alguma dúvida também, seja sobre RH, seja sobre férias, seja sobre política, sobre atendimento, sobre compliance, seja lá o que for, conversa com ela também, que ela vai te ajudar. Então, eu começo a trazer uma cultura digital para dentro da minha empresa, uma cultura de inteligência artificial colaborativa dentro do processo, e esse processo cada vez mais orgânico vai me trazendo mais insights, vai me trazendo mais poder de informação, e isso vai se transformando em processos que vão enfatizando ganhos dentro da minha empresa. Então, cara, um funcionário que fazia em meia hora, agora faz em 10 minutos. Outro funcionário que fazia alguma coisa, mas por conta de uma falta de informação, ou por conta de alguma falta de automação de processo, ele tinha que pegar de um sistema para mandar para outro sistema, e tinha que mandar para um outro sistema, ele precisava de 2 horas para fazer isso, agora ele faz isso em 20 minutos. Tudo isso vai surgindo para você em forma de insight, como se você tivesse um consultor digital dentro da tua empresa, trabalhando 24 horas e conversando com todos os teus funcionários simultaneamente, consolidando essas informações e te entregando alguma coisa. Então, eu diria que esses são os 5 grandes passos, né? Conhecer o que é a inteligência artificial, experimentar ela, a partir daí, entender como essa inteligência artificial pode, de fato, ajudar a tua empresa, seja em processos, seja em classificações, seja em treinamentos, não importa. A partir daí, digitalizar essa empresa para começar a ela para a inclusão da inteligência artificial, colocar a inteligência artificial para rodar e ter essa curva de amadurecimento dela dentro do teu negócio,
e, de fato, a inteligência artificial amadurecida, a distribuição orgânica disso dentro de todo o teu corpo de funcionários, a fim de que todos eles colaborem para que a sua empresa possa alavancar. Ficou claro? Eu acho que ficou muito bom, viu, Michel? Agora, as pessoas têm pelo menos uma visão de que tem que ter um preparo, né, para que elas possam estar habilitadas a otimizar o uso do IA nas suas empresas, nos seus processos, nas suas atividades. Eu não sei se, Bruno, temos alguma pergunta aí da audiência, do público, né? Caso contrário, eu acho que a gente está chegando aqui ao final da nossa jornada. Eu vou deixar, Michel, você fazer aí as últimas palavras de encerramento e vou agradecer a presença de todos e, mais uma vez, agradecer a Neuropartner pela parceria. Legal. Pessoal, mais uma vez, né, agradecer a presença de vocês também. O que vocês precisarem, nós estamos aqui, junto com a CESP, para fazer acontecer. A nossa ideia nunca foi explorar as empresas ou explorar os empreendedores. A gente quer realmente fazer com que as empresas expandam, fazer com que as coisas funcionem, fazer com que os negócios deem certo. Então a gente está sempre aberto para conversar, para tentar entender, para fazer consultoria, para poder compreender de maneira geral. Se você ficou interessado em qualquer coisa do que a gente mostrou aqui, se você tem interesse de colocar aí na tua empresa e não sabe por onde começar, entre em contato com a gente, vamos conversar, vamos entender, vamos fazer acontecer juntos, porque eu tenho certeza que se todo mundo trabalhar e todo mundo fizer a sua parte, assim como a gente está tentando fazer a nossa, a gente muda o nosso Brasil aí, logo, logo a gente está aí como país de primeiro mundo. Tá bom? Contem com a gente. Mais informações a gente tem lá no nosso site, tá? Isso aí. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal.